Meus queridos irmãos e irmãs, queridos amigos, paroquianos, querida comunidade de São Sebastião, estamos celebrando já o quarto domingo da Quaresma, conhecido como Domingo da Alegria, porque a alegria da Páscoa se aproxima. 2 vezes no ano litúrgico, nós temos este domingo da alegria celebrado com este desejo da aproximação da grande festa. Primeiro no Advento, no terceiro domingo do Advento, se celebra também o domingo da alegria pela proximidade do Natal. Na Quaresma, o quarto domingo, pela proximidade da Páscoa. Por isso, até mesmo a cor litúrgica deste fim de semana, do domingo da alegria, esta cor contrada, que é o rosa, para poder nos ajudar até mesmo a contemplar a alegria da grande presença da luz que deseja brilhar sobre nós. Podemos dizer que o domingo da alegria é um domingo conhecido como o oásis que você encontra ao longo do deserto. Como nós já temos falado nas celebrações, Quaresma é um tempo de deserto. Um deserto que gera em nós desafios, que gera em nós, muitas vezes, até revolta contra Deus, o mesmo cansaço, o mesmo desânimo. De repente encontramos um oásis, um lugar onde se tem uma água fresca, onde se tem uma sombra, onde você consegue então descansar um pouco, digamos assim. Deus é o nosso oásis na nossa vida, porque nele encontramos descanso, nele encontramos força para seguir em frente. E essa alegria, ela nos vem do Senhor, até mesmo pelo sentido da unção. Ouvimos a primeira leitura do livro de Samuel, quando fala que Davi é o ungido rei de Israel. O Senhor, Ele se afeiçoou de Davi, de poder então olhar aquele que o Senhor o escolheu para poder ungir. A unção com óleo, como mostra aqui para nós, vem justamente nos levar à graça de ver, viver e contemplar a unção que um dia nós recebemos no nosso batismo. Nós somos ungidos, mas quantas vezes deixamos perder esta unção? E isso faz lembrar muito Dom Pedro, quando ele realiza as celebrações da Crisma, quando ele fala do óleo como símbolo da unção da alegria de Deus. Ungidos para servir, ungidos para a mesa, ungidos para a unção. Por isso, Davi recebe essa missão, por isso é ungido, para poder então governar o povo de Israel e se tornar rei. O que nós temos feito com o nosso batismo? Porque também estamos dentro de um período dentro da Quaresma que é chamada de uma Quaresma catecumenal, ou seja, nos faz então olhar para o batismo, a nossa vida como itinerário no caminho de Deus. Por isso hoje o símbolo da luz. Semana passada falamos do símbolo da água através da samaritana, hoje o símbolo da luz através do céu. E domingo que vem o símbolo da vida através da ressurreição de nós. E a luz está presente nas nossas celebrações, de modo especial na celebração do batismo. O padrinho, ele toma a vela, acende no círculo pascal, aproxima do seu afilhado ou afilhada e diz: receba a luz de Cristo. Uma luz que não deve se apagar, é uma luz que se acende no coração do ser humano para que ele possa então ser conduzido, iluminado pelo Senhor. E por isso que no salmo cantamos, este salmo tão conhecido: o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa. Não pode faltar a luz. Aquele que não está na luz está na escuridão, está nas trevas. E por isso o Senhor é a nossa luz. E a unção que recebemos nos faz também participar dessa graça de que ungidos possamos também ser luz de Cristo onde fomos. E é esta luz que São Paulo, na sua leitura, ele também vem nos ajudar a rezar, quando ele vem dizer: irmãos, outrora eres trevas, mas agora sois luz do Senhor, vivei como filhos da luz. E aí é interessante quando Paulo começa essa carta, nos leva a questionar: o que eu tenho mais sido na vida? Treva ou luz? Eu caminho mais na escuridão ou de fato me permito ser iluminado pelo Senhor? E aí
São Paulo já dá a dica como ser filho da luz. E aqui diz: os frutos da luz chamam-se bondade, justiça, verdade. Temos essas virtudes presentes em nossa caminhada de fé? Temos essas virtudes presentes para sermos verdadeiramente luz do Senhor, junto àqueles que ainda se encontram nas trevas? E aí, meus queridos, essa mesma carta de São Paulo nos chama a atenção, porque muitas vezes nós não gostamos da luz e queremos viver na escuridão. Por isso que depois ele vem dizer, por isso que se diz: desperta tu que dormes, levanta de dentre os mortos e sobre ti Cristo resplandecerá. Meus queridos, quem está na escuridão está na morte. E por isso é fugir de qualquer situação de comodismo que queira até mesmo não nos deixar viver a luz do Senhor. Desperta do que dormes, desperta para Deus, desperta para a vida com o Senhor. É o que aconteceu na vida do cego, e nós citamos no Evangelho, que tem uma riqueza teológica muito bonita, que nos faz olhar toda a ação do Senhor e permite-nos momentos de poder ver o Evangelho e nos ajudar a rezar com alguns tópicos. Primeiramente, Jesus, ele viu um homem cego de nascença. O ver de Jesus é fundamental. Jesus, ele não deixa passar despercebido aquele que sofre, aquele que está à margem da sociedade. Meus queridos, quantas vezes nós fingimos que não vemos aqueles que de fato necessitam? E isso é muito grave, quando nós, até mesmo pelas nossas ações, desprezamos os outros, não olhamos para aqueles que precisam ser olhados. Jesus, ele viu o cego de nascença, e ao ver, ele exerce a compaixão. Como nós aprendemos em tantos outros evangelhos, ele viu e sentiu compaixão. Depois, Jesus, o que ele faz? Ele cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou sobre os olhos do cego. E aqui é interessante usar a terra, usar a lama para nos lembrar da criação. Lá no livro de Gênesis, o relato vem dizer para nós que Deus tomou o barro, nele soprou na narina e se fez um homem. Lembrando que nós somos pó e ao pó voltaremos. Então podemos dizer que aquele que quer viver com Cristo deve se permitir ser uma nova criatura. Então Jesus, ao cuspir no chão, faz lama da saliva e coloca sobre os olhos do cego. Jesus, ele está o recriando, digamos assim, para que deixe a vida velha e alcance uma vida nova com o Senhor. E disse: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. E para lavar foi preciso a água, que semana passada nós ouvimos da mulher samaritana. Senhor, dai-me desta água, para que nunca mais tenha que vir a este poço para buscar água. Jesus disse: aquele que beber desta água, nele brotará uma fonte que jorrará para a vida eterna. Então, a água, como gesto da purificação, também hoje colocada aqui no Evangelho, porque o cego lavou-se na água do batismo, digamos assim, que a água que nos faz morrer para o pecado, nascer para a vida nova. Só que, diante de toda a situação, muitos não deram crédito àquele cego. E é interessante porque o cego, ele aos poucos foi conhecendo Jesus, mas até então ele não sabia quem era Jesus. Então digamos que é um processo de descobrimento da fé, que é o que nós somos chamados também a vivenciar. Os vizinhos, eles costumavam ver o cego porque ele era mendigo, e aí há a situação de exclusão, ser mendigo, de poder também, o cego já sofria por não ver, sofria também da exclusão social. Quanto sofrimento na vida deste homem. E assim, muitos até mesmo não são capazes de reconhecer. Não é aquele que ficava pedindo esmola, não é aquele que é parecido com ele. Ou seja, a dificuldade de reconhecer o outro.
porque muitas vezes os nossos olhos se voltam só para nós. Por isso a dificuldade de ver o outro. O pior de não só não reconhecer, mas esse fingir que não viu. E isso se torna cada vez mais um sofrimento para aquele que é excluído. Outra situação presente no Evangelho mostra quando vem até mesmo Jesus ser criticado porque ele agiu num dia de sábado. Dentro da lei poderia Jesus ter feito aquela cura do cego, mas Jesus ele coloca a vida em primeiro lugar, a dignidade humana. E aí os fariseus começaram a repreender de poder até mesmo de não concordar com o que Jesus fez. E aí a crítica: este homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Também a ponto de blasfemar contra Jesus, dizendo que ele é um pecador. Como pode um pecador fazer tais sinais? A dificuldade de reconhecer Cristo, saber quem verdadeiramente ele é. E aí, quando perguntaram para o cego: o que dizes daquele que te abriu os olhos? O cego respondeu: é um profeta. E é interessante que a mulher samaritana também diz: Senhor, vejo que és um profeta. E aí, dessa forma, o cego ele foi expulso, porque ele acreditou em Jesus, ele ensinou a Cristo. Quantas vezes nós estamos sendo expulsos, de uma certa forma, para anunciar a verdade, para proclamar o Evangelho, de testemunhar a nossa vida com Cristo. E assim, Jesus, quando soube que o cego tinha sido expulso, encontrando, perguntou: você acredita no Filho do Homem? O cego respondeu: quem é Senhor, para que de fato eu creia nele? E aqui é interessante que o cego ele afirma esta fé: quem é para que eu possa crer nele? Ou seja, a fé vem primeiro, depois do conhecimento de Jesus. E aí Jesus responde: tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Lá na Samaritana, a mesma coisa. Quando ela fala: eu creio que o Messias irá voltar, Jesus fala: sou eu que estou falando contigo. E hoje, da mesma forma, tu estás vendo, sou eu que está falando contigo. E aí, para o fim terminar, o cego diz: eu creio, Senhor. Então, meus queridos, a fé, ela nos leva a essa graça de crer de verdade. Tiramos toda a nossa cegueira espiritual para ver Cristo, para, ao mesmo tempo, nos assumir da condição de sermos nus, pela opção que recebemos no batismo, pela alegria que o Senhor nos concede, para que assim, com grandes anseios, possamos ajudar tantos irmãos e irmãs que se encontram nas trevas, que ao caminharmos já para o final de nossa quaresma, possamos de fato assumir e esse despertar para o Senhor. Dá tempo de tomar uma decisão certa, de seguir Jesus e dizer: eu creio firmemente que tu és o Senhor, nosso Deus, que esse crer nos faça fugir de qualquer situação de exclusão, de qualquer situação de pecado de nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai.